Esse é o Maestra, um podcast sobre arte, educação e justiça social, produzido a partir das entrevistas dos documentários da Maestra Produções. No episódio de hoje, conversamos com Isa Guerra, professora emérita da UFRJ, assistente social e antropóloga. Ela integrou a Juventude Universitária Católica e a Ação Popular, além de ter trabalhado com Paulo Freire no início da década de 60. Eu sou Isa Quintães Guerra, casada Isa Guerra Labelle. Nasci numa cidadezinha no Cariri da Paraíba, no Brasil, né? No nordeste do Brasil, uma cidadezinha que se chama Monteiro. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, meus pais viajaram para Campina Grande. Meu pai era funcionário público e minha mãe costureira. Eu nasci em 1938. Eu acho que eu me caracterizo como uma nordestina brasileira sonhadora. Eu acredito no mundo melhor, eu acho no mundo mais justo, embora o mundo tenha sido um pouco ingrato comigo em alguns momentos, não é? Porque, sobretudo, eu gostaria de ser conhecida e lembrada como uma educadora. É a coisa que me dá mais satisfação. É saber que eu participei desses grandes programas de alfabetização, educação, organização, movimentos como as Ligas Camponesas, a Ação Popular. São coisas que me deixam feliz de não ter passado uma vida inútil, né? Isso é muito bom. Quando você chega na idade que tem, que eu olho para trás e que digo assim, valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento, toda a luta, todo o desgosto, prisão, exílio. Eu sou uma pessoa que gostaria que os outros fossem como eu, que tivessem o direito de ir e vir, de estudar, de trabalhar. Então, por isso eu fui uma vida feliz. Hoje eu digo que eu tenho uma vida feliz. A coisa mais interessante, em 1950, no Nordeste, teve uma grande seca. Eu fiquei estudando na cidade onde nasci, tinha um colégio Nossa Senhora de Lourdes. E eu e minha irmã fomos internas lá para estudar, enquanto meus pais iam para Campina Grande, que era mais perto do litoral. E era um centro comercial, meu pai era funcionário público da Receita. E acharam melhor nós ficarmos internas para ter uma educação melhor. Ele foi nos buscar, eu já devia estar, minha irmã já tinha terminado, quando fazia 15 anos, que terminava o ginásio, voltava para casa definitivamente para continuar os estudos, né? E eu vinha com ele num jipe e eu encontrei muita gente caminhando na estrada. E eu fiquei sem saber o que era aquilo, para onde vai esse povo. Aí meu pai respondeu, são retirantes que estão saindo da seca. Aquilo me marcou tanto que eu disse assim, eu vou ser engenheira para fazer estrada para eles não irem a pé. Olha só. Mas eu entrei na Ação Católica quando eu entrei no segundo grau, no científico naquela época, me preparando para ser engenheira, que era a minha ideia, né? Mas aquilo ficou martelando em mim e aparecia uma profissão nova, que era o serviço social, que você ia trabalhar com as questões sociais, a organização, e eu embarquei nisso. Fui estudar em João Pessoa, porque em Campina Grande não tinha faculdade de serviço social, que era uma faculdade nova, e fiz meus estudos lá e comecei a trabalhar em educação popular já no segundo ano. E foi quando eu conheci as Ligas Camponesas. No movimento estudantil, eu participei do movimento estudantil, eu fui vice-presidente da UEE, quando teve a cadeia da legalidade com o Leonel Brizola, eu era vice-presidente. Eu não sei por que razão o presidente não estava, não sei se estava doente ou tinha viajado. A UE é? UE,
União dos Estudantes, Estadual dos Estudantes, né? Então, eu falei na rádio com o Brizola, que dirigia a rádio lá do Rio Grande do Sul. Eu me identifiquei, eu sou Isa Guerra, sou a vice-presidente, estou assumindo em nome da UEE, da União dos Estudantes. Isso é tão curioso que anos depois, quando ele foi governador daqui do Rio de Janeiro, que eu tinha voltado do exílio, ele me localizou e pediu para eu vir trabalhar, me convidou para vir trabalhar com ele. E eu vim trabalhar no projeto de educação de Darcy Ribeiro, que era o ministro da Educação e secretário da Educação. Isso foram nos anos 80. E foi muito bom, porque eu estava numa situação difícil de me adaptar, tinha passado muito tempo fora, tinha vivido em diversos países. Então, voltar para o Rio, onde eu tinha vindo como participante da Comissão de Coordenação da Educação, me dava um pouco de base para eu me segurar. Sobretudo, mas aí eu tinha perdido meu cargo, né? Eu tinha sido presa, eu tinha tomado meu cargo, só que passou a anistia, eu fui reintegrada no Ministério. E, entretanto, terminado o governo Brizola, eu fiz concurso para a universidade. Mas aí eu já era antropóloga, porque eu achei muito difícil ser assistente social. Os problemas eram grandes demais e eu não tinha como resolver os problemas. E isso me deixava muito deprimida e eu sempre queria fazer alguma coisa. Quando eu chego no México, buscando exílio, eu vou no museu lá no México e digo que eu quero estudar isso. Aí vou fazer sociologia e antropologia, que me ajudou muito porque me deu um distanciamento crítico dos problemas. Uma visão que eu já tinha formado porque eu participava da Ação Popular, que era uma organização de esquerda. E tínhamos começado na igreja com a Ação Católica, mas houve uma divergência muito grande entre nós da direção e a igreja, porque nós trabalhávamos com os camponeses, né? Trabalhar com camponês era ser comunista, sabe? Coisa. Nós preferimos sair e criamos ao lado uma organização que se chamou Ação Popular e que foi uma organização bastante interessante e bastante combativa aqui no Brasil. Bem, eu acho que para conhecer um pouco a trajetória de Paulo Freire, é verdade que eu estou desde o começo. Em 1962, ele começou a dar curso na universidade, eu fazia serviço social na Paraíba e estava muito ligada com as Ligas Camponesas de Sapé, que tinha sido criada por Julião. E nós tínhamos a absoluta certeza que era quase todo mundo analfabeto. E quando soubemos de um grupo de estudantes de filosofia, serviço social, ciências sociais na Paraíba, com o apoio do reitor, eu fui fazer um curso de extensão com ele em Pernambuco. Eu ia na sexta-feira de noite e passava o sábado e o domingo escutando sua concepção da educação. Nós éramos todos muito jovens, não? Mas muito cheios de ideal e querendo trabalhar. E eu fiz o curso com ele. E como consequência disso, nós criamos a Comissão de Educação Popular da Paraíba, que se chamava CEPLAR. Eu trabalhava, fazia estágio de serviço social durante a semana, tinha os cursos, mas no final de semana eu ia para Sapé, onde tinha a sede das Ligas Camponesas. Então eu ficava sexta, sábado e domingo trabalhando com os camponeses. A partir daí, da ideia dele, do levantamento do universo vocabular, das condições de vida, da percepção do mundo, nós começamos a elaborar um projeto. Infelizmente, os donos de engenho atacaram muito as ligas camponesas e pouco depois os líderes foram assassinados, não é? Entretanto, nós criamos que nós não podemos falar do processo de educação com Paulo Freire sem falar nos grupos dos jovens dessa época que trabalhavam, que cheio de ideais, queria participar. Então nós temos a UNE,
ao CPC e as diversas organizações. Nas organizações dos jovens foi muito importante o Partido Comunista e a Juventude Católica, a JUC. Então, nós nos juntamos através das organizações oficiais, como a UNE, o EE, organizações dos estudantes, para fazer esse trabalho de organização e de educação. E foi muito interessante, porque nós descobrimos um mundo novo. Era gente de todo o Brasil que se reunia, e no ano de 63 teve um encontro sobre cultura popular em Recife. E já tinha a ideia de Paulo Freire de criar uma campanha nacional de alfabetização. Nós já tínhamos experiências, ele tinha de Angicos, tinha de outros lugares e tinha da CEPLAR. A CEPLAR era muito interessante porque nós tínhamos dois grupos, um que trabalhava na periferia da cidade e o grupo que trabalhava com os camponeses. Então nós estávamos vendo que estava dando certo nos dois. Nesse congresso, Comissão de Educação Popular. E tivemos um apoio muito grande do governador da Paraíba nessa época, que era Pedro Gondim, e do reitor da universidade, que nos pôs diversas condições de disponibilidade material para nos deslocarmos, para trabalhar tanto na periferia como para Sapé. Sapé fica entre Campina Grande, João Pessoa e Campina Grande. A universidade era em João Pessoa. Então, era complicado, porque eu saía depois das aulas, eu saía para Sapé, e quando era no domingo de tarde, eu passava em Campina Grande para ver meus pais e voltava para as aulas. É coisa de jovem mesmo, que tem energia para tudo, né? Então, em 63, teve esse encontro nacional lá em Recife, e o ministro da Educação, Paulo de Tarso, ele queria criar uma comissão de apoio ao processo de alfabetização. Paulo Freire faria parte da Comissão Nacional, o coordenador de alfabetização no Programa Nacional, era no governo João Goulart. E nós tínhamos discutido muito, havia certa divergência lá dentro, que nós achávamos que era necessário trabalhar a cultura popular local, para dar um fundamento à educação. Então foi criada uma Comissão Nacional de Cultura Popular, nesse encontro nacional. E foram escolhidas 8 pessoas como coordenadoras. Entre essas 8 pessoas estava eu, que vim para o Rio trabalhar no Ministério, nessa comissão, em 63. Em 63, também a Ação Popular, da qual fazia parte, tinha evoluído bastante, tinha uma penetração nos jovens e professores de todo o Brasil. E eu fazia parte também da direção da Ação Popular. Eu cheguei em setembro, né? Eu me formei em dezembro, e cheguei em agosto para setembro, e teve o golpe em 64, e eu fui presa em maio de 64. Fiquei na prisão, mas depois fui para o exílio. No exílio eu fui para o México, do México fui para o Chile, e do Chile, no exílio, eu passei 15 anos. Desses 15 anos, foi muito interessante porque eu participei do programa de alfabetização de reforma agrária do Chile, no processo de alfabetização. O que a gente tira dessas coisas? Primeiro, porque eu sei que você vai está curiosa de saber como é que eu cheguei no Chile. Eu fui para Cuernavaca, onde tinha o Centro de Estudo de Illich, Ivan Illich. No México? No México. Quando eu estava presa, ele me visitou e disse que se eu saísse, eu fosse para lá, que tinha trabalho para mim. Eu consegui sair, eu fui condenada depois a 5 anos de prisão, eu já tinha passado mais de um ano, né? Então, Paulo Freire, que estava no Chile, no governo Freire, fazendo o programa de alfabetização, soube que eu estava lá e foi me chamar. Foi me buscar e disse, olha, você já tem experiência de trabalho, está aqui começando a vida, vamos para o Chile, lá você trabalha comigo e você coordena o programa na reforma agrária, né? Então, de lá,
Então, eu me casei com o Ivan, que era do centro, não Ivan Illich, Ivan Labelle, que era o vice-diretor do centro de Cuernavaca. Eu me casei com ele e fui para o Canadá para fazer antropologia. Eu queria morar lá um pouco, ele estava fazendo doutorado e eu fui fazer mestrado. Fiz sociologia e antropologia, que eu sentia a necessidade de estudar mais para entender tudo isso que eu estava fazendo e tudo isso que eu estava vivendo. A partir daí, eu pude refletir mais ainda sobre a experiência do que foi Paulo Freire. E a grandeza do método e a significação de uma educação que era baseada na cultura, no conhecimento e na vivência das pessoas. Então, era muito mais fácil você contar 3 laranjas do que 3 traços abstratos, ou 4 laranjas, ou espigas de milho, né? Mas, mais do que isso, era como eles viviam e como eles pensavam o mundo, de que maneira eles gostariam de construir o mundo. E, para mim, isso é a grande força do método Paulo Freire. É que ele se enraiza não apenas na realidade concreta, mas também nos sonhos, nas aspirações das pessoas, preservando a sua tradição. Ligas camponesas, no Nordeste, você tinha cana-de-açúcar, não é? Que era grande, como é o grande campo de produção. Como hoje tem a soja no Brasil Central, no Nordeste era a cana-de-açúcar, que eram grandes usineiros que ocupavam todo o Nordeste, que ia do Ceará, saía Pernambuco, Paraíba, Alagoas, todos isso era a economia dominante tinha sido o algodão. Um parênteses aí para o algodão. O algodão, o que era a riqueza dessa região, nos anos 50, acho que eu posso não ter certeza. A Anderson Clayton, que era uma companhia americana, antiga, inglesa, entrou com uma política que destruiu os pequenos produtores e produtores de algodão, que era comprar a produção na folha. Você já entendeu isso? Antes de que o algodão esteja pronto para ser colhido, eles compravam a produção. Se dava um preço X, as pessoas que tinham pouco dinheiro pagavam vendiam achando que estava muito bem. Mas como eles tinham tecnologias diferentes, eles tinham uma grande produção e os pequenos e médios e mesmo depois os grandes produtores, eles perdiam, porque Anderson Clayton tomava toda a produção que saía do sertão, do Cariri, através do porto de Cabedelo, na Paraíba. Então, houve uma quebra na riqueza tradicional e aí veio substituindo cada vez mais a cana-de-açúcar. Esses camponeses que trabalhavam não tinham direito a nada. Era absolutamente trabalhar, quando era durante a safra. Hoje tem máquinas, mas naquela época era tudo na mão. E durante a safra e o corte, era noite e dia, homens, mulheres e crianças trabalhando, não é? Existia um mal-estar muito grande, um sofrimento muito grande, até que eles começaram a se organizar. E Francisco Julião, que era um advogado de Pernambuco, começou a organizar em torno de ligas camponesas. Essas ligas camponesas para reivindicar os direitos que eles tinham. Os camponeses tinham salário, de horas de trabalho, de condições melhores para o trabalho. E foi um rastilho de pólvora, porque para os senhores de engenho, que a gente chamava os senhores de engenho, isso foi inaceitável. E a maneira que eles tinham, não sei mais hoje, de resolver, é matando os líderes. Então, Zé Fazendeiro foi morto lá nas ligas de Sapé, que foi uma das primeiras na Paraíba, e aí eu conheci Julião, porque eu estava fazendo a alfabetização deles. Aí eu já sabia quem era, ele já sabia quem eu era, porque os camponeses tinham falado, nos abraçamos, que bom que nos conhecemos, assim.
E o curioso é que anos depois, quando eu estava em Cuernavaca, ele estava exilado lá também. Então nós tínhamos muito contato, nos víamos. Só que eu passei pouco tempo em Cuernavaca. Eu cheguei em novembro de 65, e em maio eu fui para o Chile. Mas sempre tive uma relação boa com ele. Quando os filhos eram pequenos, ele era um grande pensador, uma pessoa realmente um socialista bem formado. Isso foi muito bom. E as ligas é que vai dar origem ao movimento de Sem Terra, né? Era uma pessoa absolutamente encantadora, contador de história, divertido, boa praça, que a gente, companheirão. É um personagem marcante na história do Brasil. Eu acho, como Paulo na educação, ele na compreensão das ligas camponesas, na sua organização, do movimento, também todo o movimento da reforma agrária, que você vai ter Josué de Castro lá atrás. Então, e o impressionante é que essas pessoas são do Nordeste, porque é a região que foi o começo do Brasil, não é? E que foi muito explorada todo o tempo. A sua riqueza, seu povo, sua cultura. E eles aparecem como alguém que dá uma solução possível. Então é muito bom que eles tenham convivido na mesma época, e é melhor ainda que eu os conheci. Sou muito grata a eles por isso. Primeiro era o respeito, né? O direito à terra, que continua a ser a grande luta do Movimento Sem Terra, né? No MST. O direito à terra, o direito ao trabalho justo, humano, né? Porque era uma coisa desumana, e salário, respeito, escola para as crianças, né? Atendimento médico, tudo que eles não tinham. E a luta dos camponeses, e também de todos nós que trabalhávamos com ele, era tentar dar condições para que isso acontecesse, né? Julião tinha muito mais experiência do que eu, tinha muito mais condições. Eu ficava na educação, no movimento estudantil, já apoiando as ligas camponesas, e ele elaborando e dando elementos teóricos para a luta dos camponeses. Ele foi muito perseguido também. E a luta continua, porque o MST não ganhou ainda não, né? Olha, nós, na igreja, na ação católica, nós tínhamos os grandes pensadores da época, né? Tínhamos Foucault, tinha toda a turma clássica. Na educação, além de Paulo, nós tínhamos os educadores clássicos do Brasil, e tinha o que eu falei em você, de Pierre Furtet. Pierre Furtet, na minha formação como educadora, eu tive curso com Pierre Furtet. E ele nos ajudou a organizar a CEPLAC, que é a Comissão de Educação Popular da Paraíba. E essa percepção, ele nos dava elementos filosóficos para discutir. Embora nós achássemos interessante, porque naquela época você tem que se dar conta, você é de uma geração muito mais nova, os anos 60 foram fundamentais para as mulheres. Até então, nós não tínhamos autonomia de trabalho, de viagem, nem do seu corpo. E nós tínhamos uma educação cristã muito rígida, tudo era pecado. E o papel da mulher na sociedade era ser mãe de família, de esposa dentro de casa. Os anos 60, a gente começa a estudar, vai para a universidade, vai para a rua, vai trabalhar. E isso exigiu de nós uma coragem muito grande, e uma determinação e uma possibilidade de negociar com os pais. Sair de casa para trabalhar, para estudar. Não é fácil. Eu, nascida lá no interior, você vê que até hoje eu ainda sou uma mulher muito pequena. Eu era muito pequena, muito magra. Na minha família, todo mundo grande, enorme, espanholanos assim. E eu dizer, eu vou sair para estudar e vou trabalhar. Então é uma luta muito grande dentro de nós, e os valores que a gente tem, aprender novos valores, novos comportamentos, nova maneira de ser, não é? Então eu tenho
um respeito muito grande por essa geração das mulheres dos anos 60, 70, porque os que vieram depois já vieram colhendo os frutos dessa luta, que foi ingrata e dura e difícil. A gente estudava até o ginásio pedagógico, podia até ser professora, mas sair para o mundo assim, enfrentar quando chegou o convite para eu vir para o ministério, foi muito difícil. Eu estava com 22 anos. Saí lá no interior da Paraíba para vir para o Rio trabalhar no ministério, não entrava na cabeça das pessoas. Então, é uma evolução muito grande e é uma geração que foi muito corajosa. Essa luta das mulheres, não, no meu caso específico, ela é cruzada com a luta política. A independência como mulher, a independência como pessoa, passa necessariamente pela luta política, pelo meu engajamento político. No movimento estudantil, depois na ação popular, na educação, tudo isso, no método Paulo Freire, é a representação de um compromisso histórico com a luta das classes trabalhadoras. Quais foram os escritores que me influenciaram? Do lado das mulheres, claro, foi Simone de Beauvoir. E toda aquela parte do pensamento francês, muito marcado. E dentro da igreja, nós tínhamos, meus vizinhos dominicanos eram muito avançados. Do ponto de vista teológico, eles tinham a compreensão do papel da mulher na sociedade e também na religião, mas nós tivemos um conflito muito grande. Nós que éramos da Ação Católica, que éramos da JUC, Juventude Universitária Católica, tem o Betinho, que você deve ter ouvido falar, nós tivemos uma reunião com os bispos e eles nos proibiram de trabalhar com os camponeses, que nós, como a Ação Católica está dentro da hierarquia da igreja, a gente é submisso às decisões da igreja. Se nós permanecêssemos na Ação Católica, nós não poderíamos trabalhar com os camponeses. Então, para nós foi fácil, saímos e criamos outra organização que foi uma organização laica, que foi a Ação Popular. A Ação Popular depois se torna marxista-leninista nos anos 80, não é? 70 para 80. E isso nos deu uma liberdade de pensamento muito grande, de ideação e de organização também. A Revolução Cubana teve algum impacto, alguma influência? É claro, claro. Do ponto de vista... do ponto de vista de pensamento geral, como mulher, a gente teve a influência dos franceses. Mas do ponto político, a questão de Cuba, da liberdade de Cuba, nos incendiou. Nos disse, tudo é possível. Se uma ilha que está no calcanhar dos Estados Unidos consegue, mas o preço foi alto. Está sendo alto ainda até hoje. A mentalidade de que nós somos inferiores, todo dominador sempre pensa que o dominado é porque é inferior. Nunca pensa que é porque ele impede que a gente se desenvolva, né? Então, assim. Sim, Che Guevara era nosso grande amor também, né? Agora, eu tinha divergências do ponto de vista da luta armada, porque eu sabia que nós não tínhamos condição no Brasil tão grande de fazer uma luta armada com um exército tão forte e poderoso e com uma burguesia que se formava e um pessoal mais rico que ia apoiar. Foi exatamente o que aconteceu. E com uma igreja dividida, a maioria apoiando em nome da família, do Deus, da pátria, a mesma coisa do governo passado aqui. De fato, isso é um pano para cobrir as suas verdadeiras intenções, que é não permitir que o trabalhador tenha liberdade e tenha direitos. Não é? O trabalhador, eu coloco todos aqueles que vivem do seu trabalho, trabalhadores urbanos, rurais, e mesmo
de classe média como nós que somos, né? Os intelectuais. Então. Evidente que a partir desse momento a gente passa a defender Lula, depois quando volta. Nós tivemos muita morte, muita tortura, muita desgraça aqui. Até hoje. A gente começou a saber dessas coisas que circulavam no movimento estudantil. É importante saber que o movimento estudantil foi uma peça fundamental no processo de educação, do método Paulo Freire, organização, foi a base de uma série de outras organizações. Né? Então a gente sabia por ali. E eu soube então do curso, nós estávamos querendo fazer alguma coisa como serviço social. Já no segundo ano a gente sai para o estágio. E no estágio, que não é mais, naquela época a gente não falava por semestre, falava por ano. Então no segundo ano a gente já está sabendo dos grandes problemas indo para a periferia, a questão do analfabetismo. Então a gente tem noção, acho que foi através da faculdade de filosofia, nós tivemos noção desse método que ele estava utilizando. E então fizemos um pequeno grupo para ir estudar. Já era a origem da CEPLA, da Comissão de Educação Popular da Paraíba. Né? Também tem as circunstâncias que o governador da Paraíba era um democrata, era o Pedro Gondim. O reitor da universidade era um sábio que queria abrir a universidade para o mundo. Né? Era uma universidade que até hoje é uma universidade muito poderosa do lado de estudos. Né? Tem grupos muito bons. Então, nós decidimos fazer o curso. E lá, Paulo Freire, a gente conhecia de falar. Eu, por exemplo. Aí eu chego na universidade, no curso, e o conheço, e vou visitar, e vou na casa dele. Eu ia à casa deles, conheci Dona Elza, as crianças, tudo. Né? Tanto que anos depois, exilados no Chile, nós morávamos perto e eu ia muito na casa deles também. No Chile, o Paulo Freire era muito divertido, porque ele sempre... A casa dele, como a casa em Recife, sempre foi uma casa aberta para todos. Tem umas piadas ótimas dele, eu vou contar uma. Nós sempre íamos à casa dele, nós que não tínhamos família, e nós tínhamos reuniões na casa dele, todo mundo gostava de ir lá, ele gostava de receber, Dona Elza fazia lanche para todo mundo. E tem uma piada ótima que um dia era uma casa de 2 andares, ele desce com sede ou com fome, abre a geladeira, encontra uma pessoa na cozinha. Aí, como muitas vezes chegavam exilados e ficavam lá, ele perguntou, você chegou de quando e onde que está aqui? Pensava que era um exilado. E está com fome, deu cara para comer, comeu com ele também. Aí o rapaz disse, não, eu não sou exilado, eu vim para roubar. Essa era a piada que corria. Aí o Paulo, ai, coitadinho, então fica aqui. Chamou Dona Elza, contou para ela, e esse rapaz ficou amicíssimo deles e ajudava em tudo dentro de casa. Isso era Paulo Freire. Um pouco voador, um pouco sonhador, todo mundo era bom para ele, sabe? E ela era a mãezona de nós todos, né? A gente... Era muito legal. O golpe de Estado das Forças Armadas já era quase uma tradição no Brasil. As Forças Armadas deram golpe no fim do Império, tomaram o governo diversas vezes. O Getúlio, que foi ditador, depois foi eleito, diversos grupos. Porque era o grupo realmente organizado, eram as Forças Armadas, e que tinha arma na mão, não é? O estupim foi o governo de Goulart, porque o Goulart aceitava mudar as condições de vida dos trabalhadores, dos camponeses, dar condições para isso, e estava patrocinando um processo de educação que era extremamente revolucionário, e que eles tinham ódio de nós como tem até hoje. O outro governo, aquele que foi embora, aquela coisa que foi embora, ele odiava Paulo Freire, e todo mundo odeia. Por quê?
Porque não tem coisa pior do que o servidor consciente, o trabalhador sabendo quem ele é. O bom é você estar submisso. Então, isso era a cereja do bolo. Tanto que nós fomos presos todos da Comissão Nacional de Educação e Cultura Popular. Alguns conseguiram sair, outros ficaram, outros foram julgados e foi o meu caso, eu consegui fugir e fui embora. Fui presa pela Marinha porque tinha um problema do levante dos marinheiros, que nós da Ação Popular apoiamos, mas eu já tinha sido demitida do Ministério da Educação e já estava com processo. Eu fui presa pela Marinha, saindo do Brasil pelo Sul, eles me pegaram no Sul, me trouxeram para o CENIMAR, que é o Centro de Investigações da Marinha, que é interessante, foi o primeiro grupo que usou a tortura treinada, organizada, e que foi treinada pelos Estados Unidos, que depois deu a Operação Condor. Você já ouviu falar da Operação Condor. O primeiro grupo que utilizou essas técnicas, que depois se desenvolveu no Grupo Condor, foi a Marinha. Então, é evidente que o Exército Brasileiro é rachado no meio. Tem um grupo que defende a democracia e tem um grupo que quer sempre estar no poder. Então, você vai ver que esse grupo que tentou dar o golpe agora no Brasil, ele vem de 64, que naquela época eles eram tenentes e que nunca aceitaram não ter chegado ao poder. Então tentaram chegar agora, os generais que estão aí, os que chegaram. Né? Existe esse lado lá dentro também, mas que pode ser superado. Eu acho mas isso faz parte da América Latina e faz parte também dos países colonizados, porque somente durante a aliança do colonizador com as Forças Armadas você conseguiu dominar os países. Porque se as Forças Armadas locais não tivessem aceitado a colonização, não teria havido o que houve, não é? Ou que continua havendo. E as consequências da morte, tortura, é interessante, eles pegaram os intelectuais, os líderes operários, líderes sindicais todos, pessoal da ação das ligas camponesas, que era que tinha a organização, e essa perseguição continua até hoje. Não tem a tortura, não tem as prisões assim, mas tem a perseguição. Eles não têm a força do saber. E por isso a educação é tão importante, uma educação crítica. Por que o Paulo Freire foi tão criticado, tão perseguido, e todos os educadores? Porque no momento que você tem consciência da sua situação, você não é mais manipulável. Tem umas coisas boas de Paulo Freire, que nunca falou espanhol muito bem. Era muito divertido. Vocês conhecem cajá? É uma frutinha como um umbu pequenininho, que se escreve caixa, onde a gente paga, se escreve como cajá, C-A-J-A. Ele vinha no ônibus e viu cajá. Aí ele pensou que naquele bar tinha cajá. Ele desceu e pediu um suco de cajá. Aí disseram que não tinha. Ele disse, mas está anunciado aqui. Eu não sei se isso é verdade ou se é uma piada com ele, mas que é divertida, parece com ele mesmo. Nós do Nordeste temos um sentimento profundo em relação às origens, à maneira de ser, às histórias, às músicas, os contadores de história. Né? Não, a gente convive com ela. Assim. É uma maneira de você não perder sua identidade. Eu acho, sinceramente, que todos esses anos difíceis, longos, 15 anos, eu fiquei fora, manter minha identidade tinha muito a ver com a saudade.
É a saudade, você cozinha os pratos que você comia, você canta as músicas que você cantava, você acalenta seu filho com as músicas da sua infância. Aí você transmite a essência do que você é, não é? Você não pode cortar seu mundo de onde você vem, né? Porque senão você fica tipo perdido, querendo quem é que vai me apoiar. Não, o seu apoio é você mesmo e o seu povo que está para trás. Não é? Eu sou nordestina, profundamente nordestina, nas menores coisas. Eu me dou conta. Preservar esse amor, a coisa que é mais profunda dentro de nós, que é o afeto e a beleza. Isso, se você não tem isso, você não consegue viver. No outro país, você se destroça. Você passa a ter sentimentos de isolamento, de dor, de não estar no lugar adequado. Eu vi muita gente se desfazer por isso. Claramente, o movimento dos sem terras é o segmento mais organizado das ligas camponesas, né? Porque eles próprios elaboraram a sua maneira de se situar no mundo. Eles têm um pensamento muito claro dos seus direitos. Tem uma das melhores escolas, que é a Florestan Fernandes, em São Paulo. E tem muitos deles que se formaram e que continuam nos assentamentos, que continuam ligados e continuam educando. E são pessoas de uma formação muito boa e muito ligadas às suas origens. Do ponto de vista político, eu acho que o PT, com todas as suas dificuldades, porque é muito difícil você, num país vasto desse jeito, tem uma ala que é continuadora da luta dos trabalhadores. Mas tem um problema sério, que é a nova forma do capitalismo, o capitalismo financeiro, destruiu a organização da classe trabalhadora como a gente conhece desde a Revolução Industrial. Eles têm que reencontrar uma maneira de se organizar. O grupo combativo está nos partidos agora, porque os sindicatos não estão com muita força. Perderam muita da sua força quando perderam a não obrigatoriedade do sindicato, a não participação financeira na vida do sindicato. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise muito grande devido aos meios de comunicação, devido à internet, que não passa valores, né? Mas isso são fases. A gente tem que saber que as fases passam. Não sei se eu vou alcançar mudanças, mas as lutas são boas. Como se fazia as comunicações? Vamos pensar antes da ditadura ou durante e depois. É diferente. Durante o período de liberdade, tinha os jornais estudantis, tinha as comunicações pela rádio, tinha programas de rádio, e eventualmente de televisão, que estava nos anos 50 que chega, né? Mas era basicamente através do jornais na universidade, no sindicato, tinha seus pequenos jornais. E tinha alguns jornais que davam cobertura em algumas das lutas. Tinha as reuniões que juntava muita gente, as reuniões sindicais, as reuniões da União dos Estudantes. A UNE era a Organização Nacional dos Estudantes, foi muito poderosa nos anos 60 e criou o CPC, Centro Popular de Cultura, que viajou o Brasil inteiro fazendo a unidade do movimento. É uma história muito interessante, porque houve a aliança da Ação Católica, depois porque quando ela se tornou AP, mesmo tendo ficado uma parte na igreja, com o Partido Comunista, que tinha uma juventude bastante organizada também. E durante muito tempo, o movimento estudantil balançou, mudou com essas direções que sempre trabalhavam fazendo acordos, não é? Então, essa questão da educação foi muito utilizada também, as artes foram utilizadas como processo de conscientização. Então, você tem o teatro, a música,
como fonte de comunicação coletiva. O grande problema do celular é que ele é muito individualizado, muito solitário, no sentido de que você se acha sem controle ético, que você acha que o que você diz é verdade e não tem o respeito pelo outro. Coisa que quando você está organizado, você tem que ver uma ética social ali, que não existe nas comunicações, pelo menos no que eu vejo eu conheço muito pouco, eu uso como um instrumento de comunicação, não é? Mas que é uma coisa nova, diferente, mas que deixa muito espaço para a individualidade, para o indivíduo como um ser solto no mundo, sem ter uma ética que controla, uma ética social, né? Olha, o mundo é aquele que a gente constrói. Eu posso ser feliz com o mínimo e infeliz com o máximo, mas se eu estou bem comigo e se eu sei quais são minhas raízes, qual é a minha aspiração como pessoa no mundo, isso é que é importante. O que é que eu quero ser no mundo? Não é? Onde é que está meu coração? Está na curva do rio, como no índio americano, onde enterrei meu coração? Então eu sou uma pessoa feliz, porque eu acho que minha caminhada na Terra tem sido cheia de altos e baixos, mas tem sido vitoriosa. No sentido de que eu não passei incolummente no mundo, né? Ele me marcou e eu o marquei também. É a minha pretensão, por pouco que fosse, no meu espaço. Mas não é que eu seja corajosa, ou mais inteligente, ou mais brilhante. Posso até ser mais inteligente, não, mas mais corajosa do que muitos, mas é que eu consegui dar o passo que me leva adiante. É não ter ficado parada, esperando que o mundo cuidasse de mim. Não, eu tenho a obrigação de cuidar do mundo também, né? Estou feliz, sou uma pessoa feliz. Tenho uma vida plena. Uma vida muito bom, muito bem aproveitada. Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu gostaria de ter tido mais, de não ter tido aquele cara como presidente da República com a sua turma. Eu tenho muita preocupação com essa onda de direita no mundo que está pegando a juventude. Uma pena muito grande que as igrejas evangélicas sirvam de instrumento para isso, porque ela cresceu muito em toda a América e tem uma distorção na compreensão não só da realidade, mas da percepção do que é a igreja, não é? Isso é muito triste. Esse cheiro de fascismo no ar, isso é muito doloroso. Olha, o que acontece é o seguinte, as pessoas, na sua maioria, que não tem uma formação ideológica, eles aspiram a crescer, não é? Aí você tem um governo com todos os seus componentes, que tem uma percepção do mundo fascista, racista e contra homossexuais e tudo, homofóbico, essas coisas, abre a porta para que apareça, se eu quero crescer, se eu quero ser gente, eu tenho que ser igual a eles. Então vai repetir o comportamento, as palavras e as aspirações começa a ser grosseiro com os outros, começa a eliminar. Aí você tem, ao lado disso, uma religião poderosa que dá a cobertura moral para esse sentimento. Isso é uma coisa perigosíssima, mas eu te falei lá atrás que isso eram os militares frustrados do golpe, que não chegaram a ser generais quando eles estavam subindo, acabou a ditadura, acabou pelo fracasso deles mesmos. E porque isso é um pouco cruel de dizer, mas eu vou dizer. Eu não digo nada a ninguém, né? Eu pago meus impostos, não? Foi quando a ditadura pegou a classe alta que a sociedade brasileira despertou para o que era uma ditadura, o que era crueldade, o que era assassinato. Até então morria operário, camponês, estudante, classe média, classe pobre, entendeu? Mas quando começou intelectuais, que
Para o pessoal do dinheiro intelectual e cocô de galinha é a mesma coisa. Sabe? Mas arte, para que arte? Para que ter quadro na parede? Para que você ter música se eu posso dançar as valsas de Viena? Né? Então, no momento que tocou a família, eles despertaram. Os ricos, os poderosos, porque eles primeiro acabaram o quê? Foram todas as manifestações. Os camponeses, os marinheiros que fizeram a sua revolta, que já tinha havido uma no século passado, no começo do século passado. E aí você tem depois, vai subindo na classe social, até que pega o pessoal que representa eles também. Aí o medo entra e aí retiram o apoio. É assim. É simples assim. Mas o germe permanece, porque um governo como esse de Bolsonaro que nós vivemos abriu a porta das coisas que nós tínhamos, que eu tinha vergonha de dizer ou de ser. Né? Agora estava cobertado. Nós temos que estar atentos, trabalharmos, ter consciência de que não se pode aceitar. Não se pode aceitar que você queira matar um ministro do Supremo, que você queira prenda um ex-presidente porque não gosta dele, que arme uma coisa como o Moro e o Daniel armaram, com dinheiro da CIA dos Estados Unidos para botar o Lula fora da campanha. Então, é uma destruição da sociedade, mas isso não vem de hoje, não. Isso vem desde o processo de colonização. E não existe nenhum desses países que tenha tido uma colonização respeitosa dos direitos dos povos. Nenhum. Pode passar todos eles nos dedos, eles destruíram tudo que puderam. Permaneceu porque a cultura permanece, por mais que seja massacrada, ela permanece na resposta, da pergunta que você me fez. Como viver com a saudade? Não é? É a saudade de ser livre, é a saudade do seu povo, é a saudade da sua história que faz com que você resista. E se você é mais nova do que eu acho que é a metade da minha idade, se menos ainda, é bom que você saiba que a gente passa por dificuldades e supera, entendeu? E a gente pode viver com as dificuldades desde que você não aceite a dominação, desde que você não se aceite dentro de você como um dominado. Eu jamais fui dominada, dominaram o meu corpo, dominaram o meu exterior, tiraram o meu passaporte, me botaram numa prisão, me botaram... Eu fugi para o exílio, né? Mas não tiraram a essência de mim. Não podem tirar. Nem tirarão. É assim.